Olá, está no ar o programa TV Uniceub. Nesta edição, vamos mostrar para você que está curtindo as férias algumas das melhores reportagens de 2016. Em São Paulo, fomos ao Estadão conversar sobre os novos rumos do jornalismo. Se você está caçando pokémons pela cidade, não perca uma entrevista especial sobre o assunto com a psicóloga Ilcimara Moraes. E para fechar, a história emocionante do menino João Gabriel, atendido pelos alunos do curso de fisioterapia da faculdade. O programa TV Uniceub está no ar. 75 milhões de pessoas ao redor do globo estão conectadas à mesma grande onda, o Pokémon GO. O jogo, que desde que começou teve um efeito manada, é uma das portas de entrada do que hoje conhecemos por realidade aumentada. Nós, do programa TV Uniceub, perguntamos à psicóloga infantil Ilcimara Moraes sobre os efeitos do jogo em crianças e adolescentes e sobre os riscos à saúde. Professora, a gente fala hoje sobre realidade aumentada, mas esse talvez seja um capítulo mais recente de uma história mais antiga, que é a vida virtual, não é? Eu acho que a realidade aumentada, ela é uma novidade que associa a realidade física à realidade virtual. E isso é um fator muito atraente, né, para essa realidade aumentada, mas ela não é um fenômeno recente. A gente vê que desde a década de 90 vem aparecendo alguns eventos que já têm trabalhado com isso. Por exemplo, quem é que não se lembra dos jogos de Tamagotchi, né, do Second Life? O que hoje eu acho que acontece é que a gente está vivendo um fenômeno que está sendo mais avassalador, que é o Pokémon GO. Quais seriam os aspectos positivos e negativos dessa interação com a realidade aumentada? Um dos pontos negativos que a gente tem no Pokémon GO é que, na medida que eu associo a realidade física à realidade virtual, algumas pessoas correm riscos reais e perigosos para si e para os outros, né? Ao mesmo tempo que é desafiador quebrar as regras do tipo regras de proibido estacionar, proibido andar na estrada, proibido entrar em salas como o Congresso Nacional, UTI de hospital, isso é muito desafiador, isso é muito atraente. Mas, ao mesmo tempo, isso pode ser perigoso. E a gente tem tido vários relatos de atropelamento, né, de risco de ser atropelado, de crianças que podem sair à caça dos pokémons e estarem correndo risco real. Então, esse é um dos perigos que a gente tem que são reais. Um outro perigo que se discute, e que é um risco, na verdade, até onde isso pode contribuir para uma dependência ou para um vício no jogo, né? E aí a gente tem algumas questões a serem pontuadas. Primeiro, que o vício em jogos, ele não está diretamente relacionado à realidade virtual ou realidade aumentada. A gente sabe e a gente tem estudos na psicologia, na psiquiatria, sobre indivíduos que têm vício, por exemplo, em jogos de azar, né? E indivíduos que chegam a se envolver com sérios problemas financeiros em função dos jogos de azar. Então, há possibilidade, mas não é o jogo em si que vai gerar esse risco. Nenhum comportamento humano é unifatorial, todo comportamento é multifatorial. Então, para a gente entender o risco disso, a gente tem que estar considerando uma série de outras variáveis além do jogo. Mas, por outro lado, também aspectos positivos, né, professora? Muitos. Assim, a gente já tem visto, né, que, por exemplo, algumas escolas têm usado o jogo de Pokémon para aprender, para apresentar, para iniciar para as crianças noções de geografia, por exemplo, onde as crianças vão explorar melhor o próprio bairro. Alguns professores estão usando o jogo em aulas de matemática, em aulas de física. Tem se falado também, e a gente vê já relatos de hospitais que têm usado os jogos para retirar pacientes do leito, que às vezes estão um pouco motivados, estão desanimados. Por exemplo, para as crianças, caçar Pokémon no hospital pode ser uma atividade muito interessante que vai contribuir para a reabilitação dela, né? Então a gente está começando a descobrir algumas coisas que também podem ser vantajosas. De maneira geral, o que é importante a gente pensar
é que o jogo em si, ou a realidade virtual ou aumentada em si, ela não é nem positiva nem negativa. Vai depender muito de como é que isso é usado dentro da cultura num determinado momento. Mas, professora, qual seria o segredo do sucesso? Por que o Pokémon GO é tão atraente? Aí a gente pode pensar em várias coisas. Eu vou tentar pontuar algumas delas. Primeiro, que é um jogo e se divertir é uma necessidade humana que existe há milhares, milhões de anos. E a gente, se vai estudar isso na cultura, a gente vê que de tempos em tempos mudam-se as brincadeiras. Um segundo fator atraente que eu mencionei anterior, quando falei dos riscos, é o desafio que existe. Então, os jovens dizem, isso gera adrenalina, isso traz um desafio muito grande. Ele traz competição e ele traz uma coisa também muito interessante, que é reminiscências de uma infância, de uma geração que viveu a saga dos Pokémons no desenho animado e nos jogos de videogame anteriores da década de 90. Outra coisa que também favorece é o fato de você ter interlocutores sobre o mesmo assunto. Então, quem que não gosta de sentar ao redor de uma mesa e discutir um assunto em comum? Especialmente os que lembram a infância, os que lembram os tempos passados. Um outro fator que a gente pode considerar como auxiliar, para tornar o evento tão importante é o efeito manada. Você tem a mídia falando disso o tempo inteiro, você tem todo mundo falando sobre o tempo inteiro e aí acaba você gerando. Se todo mundo conhece Pokémon, se todo mundo fala Pokémon, se todo mundo joga Pokémon, eu também quero jogar. Professora, a realidade aumentada é algo que chegou para ficar e cada vez mais ela vai crescer, no ramo do entretenimento, do business, do negócio de produtos eróticos ou mesmo na medicina. E algumas pessoas ficam um pouco assustadas com o avanço das coisas dessa forma. O que a senhora diria sobre esse desenvolvimento futuro da realidade aumentada? Eu acho que estamos num momento nosso hoje, que é um momento de mudanças muito rápidas e uma evolução muito rápida, e que a tendência nossa humana é ir nos ajustando a essas novidades que vão acontecendo de tempos em tempos. Então, por exemplo, só para finalizar o Pokémon GO, uma coisa para tranquilizar os pais, esse é um fenômeno que vai passar. Os pais muitas vezes procuram a gente como psicólogo para dizer como é que eu lido para ajudar o meu filho a não usar tantos eletrônicos, a não deixar de cumprir as atividades do dia a dia por causa dos eletrônicos. Uma primeira pergunta, uma observação que eu faço é que a criança não tem acesso a essa tecnologia sozinha. Ela não tem acesso a isso diretamente. Então, o adulto ofereceu a ela essa tecnologia. E muitas vezes o que a gente observa é que o adulto está oferecendo em troca ou para substituir uma interação. E do mesmo jeito que os pais reclamam, ele fica muito tempo no computador, na internet, eu não consigo tirar, as crianças nos reclamam que os pais e até mesmo os educadores também não têm mais tempo para eles. Porque ficam o tempo todo. É muito comum eles dizerem, minha mãe chega e continua trabalhando no computador. Meu pai chega e fica no WhatsApp ou no Twitter ou nos jogos. Então, esse é um fenômeno que ele está perpassando todas as nossas esferas de relações. E uma dica que eu dou para os pais é prestem atenção nisso. No próximo bloco, o professor Henrique Moreira entrevista o jornalista Luiz Fernando Bovo, do Estadão, em São Paulo, sobre jornalismo digital e os novos rumos da profissão. Não perca, a gente volta já. Em outubro, a TV Uniceub foi a São Paulo acompanhar os alunos de jornalismo que participaram da Semana Estadão, que acontece todos os anos. Na ocasião, o professor Henrique Moreira entrevistou Luiz Fernando Bovo, editor executivo de conteúdos digitais do Grupo Estado, que falou sobre os novos rumos da profissão. O Estúdio Uniceub hoje está em São Paulo, na redação de um dos mais antigos jornais do país. Fundado em 1875, o Estado de São Paulo tem uma presença marcante na história política, social e cultural do Brasil. Estamos aqui para conversar com o editor executivo de conteúdos digitais do Estadão e vamos conversar com ele sobre o impacto que as mudanças da tecnologia da informação trouxeram para o jornalismo
e o jornalismo impresso de uma maneira geral. Luiz, o Estadão é um jornal com uma história centenária. De que forma a tecnologia e as mudanças no mundo digital impactaram o trabalho e a produção do Estado de São Paulo? Bom, acho que o jornalismo está passando por uma revolução, né? Eu acho que se a gente pode comparar, é isso que eu imagino que está acontecendo. Quando eu me formei, em 1993, nem faz tanto tempo assim, na universidade a gente usava a máquina de escrever ainda, né? E eu já trabalhava na Folha na época, e quando eu ia para o jornal a gente já tinha computador, e na faculdade ainda a gente estava na máquina de escrever, ou seja, 20 e poucos anos depois, ninguém nem imagina mais, você quase nem usa computador, né? Você já usa o celular, enfim, o tablet para fazer reportagem. Então, assim, o que a gente sofreu de impacto nesse período foi uma coisa brutal. Não só na maneira de produzir conteúdo, não só na maneira como os jornais ou as empresas de comunicação produzem conteúdo, mas a maneira como as pessoas consomem conteúdo, né? O jornal impresso vai acabar? Eu acho que não. Eu acho que ele vai aprofundar o que ele tem feito hoje, que é um produto praticamente de nicho. Ele tem que achar uma finalidade, eu acho que essa finalidade ele tem conseguido achar, que como você tem um espaço completamente finito, né, são algumas páginas que você tem que focar em assuntos importantes e fazer aquela leitura do dia, né? Quer dizer, hoje as coisas estão muito interligadas, o que acontece na política está conectado com o que acontece na economia, muitas vezes conectado com o que acontece na cidade, e acho que o papel do jornal impresso é passar esse olhar em tudo que aconteceu no dia e trazer peças valorativas, que a gente chama, como uma análise, uma entrevista, alguma coisa que faça você compreender isso. Então, é muito mais edição e capricho, escolha dos assuntos, do que aquela coisa de você trazer as informações do dia anterior. Isso eu acho que os sites, enfim, as rádios e os celulares, as redes sociais, elas cumprem esse papel. Eu acho que esse hard news hoje, o monopólio do hard news, quem tem hoje é as redes sociais, são os sites de notícia, enfim. Hoje em dia é inconcebível você apurar uma informação e imaginar que você vai guardar e deixar aquilo para o jornal do dia seguinte. Isso não existe mais. Você já foi chefe de reportagem, editor, ou seja, você tem uma experiência muito grande em lidar com jornalistas jovens. Na sua opinião, qual é o perfil ideal para o jornalista nesses tempos de mudanças tecnológicas que nós estamos vivendo? Eu acho que eu tenho mais dificuldade hoje com os jornalistas jovens do que com os jornalistas mais velhos, por incrível que pareça. O jornalista jovem, ele está tão nele essa coisa do digital que ele não consegue fazer a separação do digital que ele usa no dia a dia dele para o conteúdo, entendeu? Ao mesmo tempo que eu tenho um jornalista aqui, que é o Fausto Macedo, que é um jornalista mega experiente, que fez a transição para o digital e hoje ele só consegue trabalhar no digital. Então, acho que o perfil hoje, a gente tem que resgatar o perfil do jornalista para valer. Assim. Ao mesmo tempo que você precisa de um profissional que tem essa capacidade de usar a tecnologia a seu favor. E aí, ao mesmo tempo que você precisa desse jornalista, você precisa de um jornalista capacitado para voltar na base do jornalismo. Você é o responsável por todo o conteúdo digital do Estadão. É senso comum que existe uma linha muito tênue entre liberdade de expressão e direito à privacidade. Como é que o Estadão lida com essa questão nas mídias digitais? O que a rede social fez foi levar a mesa do bar às últimas consequências. Aquilo que você conversava na mesa do bar com seus amigos depois do futebol, hoje em dia as pessoas usam as redes sociais para falar isso aí. Então, assim, se você está numa mesa de bar falando com seus amigos, tem alguém do lado e ouve e tal, vazou, pronto. Rede social é a mesma coisa. Se você quer privacidade nas redes sociais, a rede social te oferece isso. É só você ir lá e configurar para que isso aconteça. Agora, a partir do momento que você tem perfis públicos abertos e você fala o que você acha que tem que falar, isso está na rede. Toda vez que a gente usa conteúdo gerado por usuário, a gente... o que é fechado, você não consegue acessar. Você só consegue acessar o que é aberto. E se está aberto e está na rede, é público, não tem muito o que dizer. A gente já teve um caso aqui que foi muito emblemático, até que uma pessoa fez um comentário no Twitter, botou uma hashtag
para participar daquela conversa, depois ligou aqui para reclamar que ela não queria ver o tweet dela exposto numa matéria onde você tinha as reações das pessoas. E aí, pô, mas é público, você usou a hashtag da conversa e você não quer aparecer? Quer dizer, não faz muito sentido, né? Então é esse cuidado que eu acho que a pessoa que é dona do perfil tem que tomar. O que a gente faz é usar aquilo que é público, que está aberto, o que a pessoa está dizendo para todo mundo, né? O jornalista italiano, romancista Umberto Eco, recentemente falecido, no seu último livro chamado Número Zero, que trata do jornalismo, da atividade dos jornais, ele diz que o papel dos jornais tradicionais, como é o caso do Estadão, deveria ser preservar a verdade nesse mar de informações que é o mundo das mídias digitais. Você acha que isso é possível? Acho que é impossível você ser o controlador da verdade, né? O que você tem que fazer é usar as redes sociais para construir a melhor versão, aquilo mais próximo da verdade que você vai conseguir chegar, né? A gente aprende isso na faculdade. A verdade sempre é aquilo que cada um tem a sua verdade, né? Então você tem que ser objetivo e tentar se aproximar ao máximo da verdade, mas muitas vezes você não sabe se você chegou de fato na verdade, né? Mas eu acho que, sem dúvida nenhuma, as redes sociais colaboram muito para que você chegue muito próximo da verdade, se não da verdade absoluta. Porque hoje você consegue cruzar informações, checar informações com mais facilidade, tanto que você tem hoje uma vertente no jornalismo que é essa coisa de explorar, minerar dados, né? Ir atrás das informações. Então, é o Big Data, né? Quer dizer, levado para o jornalismo. Então, acho que você consegue, se você souber fazer esse trabalho e saber o que você está procurando, né? Esse é o principal. Aí eu acho que você consegue chegar bem próximo da verdade. Estúdio Uniceub volta no próximo domingo, com informação, cultura, entretenimento, tudo aquilo que faz a diferença para você. Nos vemos aqui na Band no próximo domingo. Até lá! E no próximo bloco você vai conhecer de perto o trabalho dos alunos de fisioterapia no atendimento à comunidade e o cuidado de um pai que dedica atenção total ao tratamento de seu filho. Não perca! Dizem que não basta ser pai, tem que participar. Seu Luiz Gonzaga confirma todos os dias essa máxima. Ele dedica total atenção ao tratamento do seu filho, o pequeno João Gabriel, que acontece graças ao atendimento comunitário de fisioterapia feito por nossos alunos. Essa, sem dúvida, foi uma das reportagens mais emocionantes do ano passado. O projeto pedagógico do curso de fisioterapia, ele tem a ideia de inserir o aluno no mercado de trabalho com a função de reabilitar e oferecer saúde, tanto para a reabilitação, tanto na prevenção, quanto no processo curativo. Essa é a proposta. E quanto mais cedo a gente puder inserir esse aluno na atividade prática, no contato com esse cliente, né, /paciente, ele mais tem essa vivência, essa habilidade. Então, quando ele chega no estágio, ele é um aluno mais envolvido, é um ser humano mais integrado, mais humanizado. É a partir do 7º semestre que os alunos começam efetivamente a parte prática. Os atendimentos acontecem aqui no CAC, o Centro de Atendimento Comunitário, que fica na W3 Sul, próximo à rodoviária do Plano Piloto. É aqui que eles colocam a mão na massa. Esses alunos, eles ficam comigo o semestre todo e eles têm uma agenda de pacientes e que esses pacientes todos são avaliados por eles e tratados também, né? A gente aqui tenta fazer um trabalho sempre em equipe, então a gente tem o suporte da psicologia, então a gente faz um trabalho de equipe interdisciplinar, né, onde a gente vai estar assistindo essas famílias e esses pacientes de uma forma em conjunto. E a gente não pensa neles só em relação ao conhecimento, mas em termos de postura, em termos de como eles devem agir com a família, com o paciente, né? A gente pensa nesse profissional e formar esse profissional como um todo. Denise é aluna do 7º semestre. Para ela, a experiência faz toda a diferença. A gente, quando está na faculdade, os primeiros semestres, a gente só está na literatura. E a prática faz toda a diferença, porque o curso em si, quando tu vai para o mercado de trabalho e já tem uma prática, tem uma diferença muito grande. E a gente já sai daqui com uma experiência. Cristiane cuida do João Gabriel há 6 meses.
Para a aluna, a evolução motora do garotinho de 8 anos tem sido uma realização a cada dia. O Joãozinho também tem paralisia cerebral, triplegia, que ele tem só movimento só de um braço. Ele é um príncipe na minha vida, ele corresponde toda a nossa fisioterapia, ele é maravilhoso, ele entende tudo que a gente fala, ele conversa, então ele explica mais ou menos, a gente consegue explicar para ele qual o movimento e ele consegue corresponder fazendo os gestos e assim a gente vai melhorando a adaptação dele no dia a dia. O pai de João Gabriel, seu Luiz, traz o garotinho ao centro de atendimento comunitário praticamente todos os dias. Uma história de dedicação, amor e companheirismo. A fisioterapia está ajudando muito. A gente vai fazer um trabalho no bolo e aí a gente vai aproveitar para alongar esse pezinho. Muito, que antes ele ficava mais quieto, não tinha tanta... Agora ele já brinca sozinho. E é meu parceiro, flamenguista, futebol, tá sempre vendo junto com ele. Não deixa a gente assistir não, que grita demais, né? Ele disse que vai ser jogador de futebol, então ele não... Acho que ele não viu ainda que tem um probleminha. Sozinho, ele fica no chão, ele levanta, ele senta sozinho. E antes, sem chance dele fazer isso. Hoje ele já faz isso, ele já sobe, quer subir no sofá. Ele já procura fazer alguma coisa que inovar, sair, não ficar só quietinho. João Gabriel leva com disposição as práticas diárias da fisioterapia. Para ele, pelo menos por enquanto, está tudo tranquilo e favorável. Tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável. Ele já tá levantando então, né, seu Luiz? Tá. A primeira vez que ele fez isso foi muito emocionante. Já não tem dinheiro que pagar. Se eu ganhasse na loteria, eu acho que eu não ficaria tão contente como eu fiquei vendo ele fazendo. Mudando, fazendo as coisas sozinho. Essa mão agora, ela tá boa, como vocês viram agora aqui. Quando eu era mais pequeno, ela não era tão boa assim, não. Era um pouquinho muito ruim. Às vezes jogo bola, que é muito divertido pra mim. Sou flamenguista também. E o que você vai querer fazer quando você crescer? Ser jogador de futebol. Ou, se não dá certo, ser policial. Muito bem, cara. Eu torço por você. Boa sorte. Cristiane e Denise sabem que este é um curso não apenas de desenvolvimento profissional, mas humano. Para elas, para ser um bom fisioterapeuta, é preciso ir além da dedicação. Olha, para a pessoa que quer fazer a fisioterapia, entrar na fisioterapia, a pessoa tem que amar, primeiro, o ser humano. Não ter nenhum tipo de preconceito. Você entrar com vontade realmente de ajudar, com amor, com um sentimento aberto, puro, porque você vai pegar todos os tipos de casos e você tem que estar ali, do lado, para mostrar segurança para o seu paciente, mostrar que com o seu lado ele vai poder crescer, vai poder evoluir. Uma pessoa voltar a andar, uma criança tentar ter um movimento, isso não tem preço. E a fisioterapia, ela faz com que isso aconteça. Esperamos que você tenha gostado do programa de hoje. Nos vemos também nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Aliás, se você quiser assistir os episódios que foram ao ar em 2016, basta visitar o nosso canal no YouTube. Estão todos lá, na íntegra. Na semana que vem a gente se encontra aqui na Band, de novo às 10 horas da manhã. Até lá!